estar recebendo hoje nos estúdios da TV Prevê dois delegados de polícia que estão realizando um trabalho muito importante à frente da sua delegacia aqui em Bauru. O Dr. Kleber Granja, que é o delegado titular da DIG, e o Dr. Gledson do Nascimento, que é o delegado também da DIG de Bauru. Muito obrigado a ambos por terem aceito o convite da TV Prevê e estarem falando aqui das suas atividades à frente desta importante delegacia, e eles que vêm desempenhando um trabalho extremamente importante no sentido de solucionar as pendências criminais desta cidade aqui em Bauru. E por sinal, por falar em DIG, em 2013, a DIG de Bauru solucionou muitos casos e resolveu muitos problemas e muitas pendências. Eu pergunto, começando com o Dr. Kleber, em primeiro lugar eu quero agradecer a ambos pela gentileza de atender às reportagens da TV Prevê, nos passando sempre as informações, sendo sempre muito solícitos com o jornalismo da TV Prevê. Mas, Dr. Kleber, como é que foi o encerramento e o balanço de 2013 para a DIG bauruense? Bom, Samuel, primeiramente, a honra de estar aqui mais uma vez é toda nossa, representando a Polícia Civil de Bauru. Deixar bem claro que a Delegacia de Investigações Gerais, hoje ela está inserida no contexto da reengenharia da Polícia Civil. Portanto, ela está inserida no contexto, em todos os protocolos relacionados com a Central de Polícia Judiciária. Portanto, a nossa equipe, ela sistematicamente vem trabalhando dentro desses protocolos e do cronograma fixado pelo Departamento da Polícia Civil, no caso do Inter 4 aqui de Bauru, e essa é uma deliberação do governo, é uma política do governo do Estado de São Paulo, e que nós temos, através do departamento e da seccional, tentado cumprir da melhor maneira essa estratégia de segurança pública para a nossa cidade. Acredito eu que o empenho de todos os policiais hoje, irmanados na Central de Polícia Judiciária, tem auxiliado, tem ajudado em muito as ações, especificamente das atribuições da Delegacia de Investigações Gerais. Hoje nós temos as equipes que continuam na mesma dinâmica de trabalho que outrora a gente desenvolvia, como unidade específica, mas hoje no contexto da Central de Polícia Judiciária, nós temos as equipes voltadas para os esclarecimentos de homicídios, latrocínios, sequestros, os crimes hoje relacionados com explosões de caixas eletrônicos que têm atormentado aí a nossa comunidade e gerado muita preocupação por parte dos policiais civis de Bauru. Nós temos as equipes que atuam com os roubos à residência, os roubos aos estabelecimentos comerciais, os roubos a transeuntes e também a parte relacionada com os furtos e roubos de veículos. São todas considerações, são todos segmentos de investigações criminais que têm autoria desconhecida. Então o trabalho da Polícia Civil de Bauru, dentro desse segmento da reengenharia, dentro dessa dinâmica da reengenharia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o trabalho aqui desenvolvido pelo Departamento e pela Seccional de Polícia, ele tem sido feito num projeto piloto. Hoje a estrutura de trabalho que nós temos na Central de Polícia Judiciária é algo sem precedentes. O investimento não apenas logístico, mas de planejamento, de pessoal, de patrimônio, é algo a ser considerado com muita responsabilidade da parte das autoridades policiais, no caso os delegados de polícia, que atuam na Central de Polícia Judiciária. Então deixar bem claro que não é um trabalho exclusivamente desenvolvido pela Delegacia de Investigações Gerais, mas pela Central de Polícia Judiciária. No ano de 2013, fazendo um rápido balanço, e aqui o Dr. Gledson pode falar melhor do que eu, nós tivemos inúmeras ações pontuais de prevenção qualificada, que é a ação da Polícia Civil que tenta impedir a ocorrência do crime, como na repressão ao crime cometido.
ou seja, no esclarecimento daqueles crimes de maior gravidade. A ação dos investigadores de polícia do segmento de homicídios, de patrimônio e de furto de veículos rendeu muitos frutos para a Polícia Civil de Bauru e diretamente para a comunidade de Bauru. É o nosso rei, é o cidadão, é para ele que nós trabalhamos. Nós temos essa missão e acreditamos nela. Então tivemos vários casos emblemáticos, casos como, por exemplo, o do indivíduo que praticou uma série de estupros, iniciou por um estupro, depois evoluiu de estupro e cometeu o homicídio da Sandra, aquela moça que trabalhava lá na região do Meridota, do Chapadão, e estava indo para o seu local de trabalho quando foi assediada por esse indivíduo, foi estuprada, ela estava grávida, nós inclusive conseguimos a constatação através do laudo anatomopatológico de que ela efetivamente estava grávida 2 meses, ela foi então estuprada, clamou pela vida dela e o cidadão acabou tirando a vida dela. Uma semana antes ele já havia praticado um outro estupro e por pouco não matou a vítima. E culminou quando nós conseguimos identificá-lo na investigação e ele havia tentado um latrocínio contra um taxista. O taxista só não veio a óbito porque por muito pouco. Ficou entre a vida e a morte durante alguns dias. Esse caso foi muito emblemático porque acabou envolvendo todos os segmentos da Delegacia de Investigações Gerais. E conseguimos a identificação em poucos dias desse indivíduo, um trabalho pontual de investigação, de inteligência policial, e foi um caso muito impactante para toda a equipe e de repercussão para a nossa comunidade. Dr. Kleber e Dr. Gledson, na semana que passou, nós tivemos aí um caso que teve repercussão, eu diria que em todo o estado, até pela incidência desses casos que vem acontecendo em todo o país, que são os roubos aos caixas eletrônicas. E uma quadrilha foi descoberta pela inteligência policial e presa antes de culminar. A inteligência policial esteve à frente da inteligência dos criminosos? Bom, primeiramente, boa tarde, Samuel, boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, esse trabalho da Polícia Civil de Bauru, através da Delegacia de Investigações Gerais, Delegacia Seccional, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e todo o conjunto da Central, nos permitiu antecipar a ação dos criminosos. Nós já vínhamos mapeando essas ocorrências, acompanhando o trabalho de campo que é feito pela Polícia Civil no momento em que o crime ocorre, é muito importante para a arrecadação de elementos de prova que são feitos no local das explosões, dos ataques aos caixas, o abandono dos veículos, os indivíduos, o modus operandi dos indivíduos, isso tudo é mapeado e abastece a nossa fonte de dados. Que a Polícia Civil, que trabalha no esclarecimento dos delitos, ela trabalha exclusivamente com a inteligência policial. Inteligência policial nada mais é do que se antecipar a uma ação criminosa, e isso até a gente vai deixar claro no momento em que nós tivemos a convicção de que essa quadrilha possuía um integrante na nossa cidade, que fornecia logística, levantamento de local, funcionava a residência desse indivíduo como um ponto de encontro e posterior ação criminosa dessa quadrilha, nós mapeamos, nos posicionamos estrategicamente e optamos num trabalho conjunto de inteligência entre os delegados de polícia na seguinte situação, de antecipar a ação, prendê-los para que essa ação causasse o mínimo risco para nós policiais, para a integridade física dos próprios criminosos e de pessoas ao redor. Porque a possibilidade de um confronto no momento da ação, em que esses indivíduos estivessem fortemente armados e preparados por tudo ou nada, porque quando nós efetuamos a prisão e passamos a identificar um a um esses indivíduos, comprovamos que os antecedentes criminais, as passagens anteriores desses indivíduos, eram por inúmeros roubos a banco, quadrilha fortemente organizada e fortemente armada. Então, essa decisão que foi tomada naquele momento, de anteciparmos a ação, para que o sucesso da operação se desse com a prisão de todos, com o mínimo risco para todos os policiais civis, criminosos e pessoas ao redor, foi, na minha concepção, na reunião posterior que nós fizemos, foi realmente um sucesso. Bom, e esses criminosos foram presos, parece que 7, não é?
Foram 10. 10. Existiam outros envolvidos e esses criminosos, eles confessaram a participação em crimes anteriores aqui pela região, similares? Veja bem, o trabalho de rescaldo que nós estamos agora iniciando, porque a primeira fase do trabalho, o Dr. Cledson explicou, teve como ponto primordial evitar danos colaterais. Ação preventiva que a Polícia Civil também desenvolve, a Polícia Militar no tocante ao patrulhamento preventivo, e o trabalho da Polícia Civil na prevenção qualificada. Trabalho de inteligência policial, trabalho de antecipação, trabalho de investigação, levantamento de informações no campo, campanas. Isso, aliado a outros instrumentos tecnológicos que nós dispomos, isso foi determinante para essa antecipação, o planejamento e a prisão sem um único dedo ferido, sem nenhum disparo efetuado. A prisão deles foi efetiva. Um dos criminosos, inclusive, acabou confessando, com detalhes, a intenção e o plano da quadrilha. Essa quadrilha, ela trabalha, ela age criminosamente numa estrutura de associação criminosa. Não é um bando simples, é uma associação criminosa. E como tal tem hierarquia, tem estruturação, tem aqueles que desenvolvem trabalhos de menor significância, outros de maior repercussão dentro da ação criminosa. Então eles tinham dois modos de agir. Nós identificamos na investigação. Ora, os articuladores da capital, os dois principais articuladores, 2 ou 3, né, Cléber? Sim. Que era o Bigode, o Carioca e o Reginaldo. Eles, com o interlocutor aqui em Bauru, que preparava a logística, local onde ia ficar, comida, rota de fuga, eles arregimentavam lá na capital criminosos que tinham especialidade com, por exemplo, o roubo ao caixa eletrônico ou o uso do maçarico. Armas de menor poder de confronto, eles abordavam o agente que trabalhava como segurança de determinada agência bancária, já previamente levantada, já previamente identificada, com informações seguras do quanto teria em cada caixa, para não perder a viagem, né? E a ação era feita nesse sentido, abordagem do segurança daquela instituição bancária, utilização do maçarico para não despertar muito chamamento de quem estivesse passando por ali, e realizavam o roubo tranquilamente. Nós temos um caso que ocorreu em 2013, aqui na região da Avenida Castelo Branco, em que uma instituição bancária foi assaltada nesses modos. Então, esse era um modus operandi para essa quadrilha que nós prendemos. Então, o miolo dela, os principais, vamos dizer assim, responsáveis pela parte de técnica, de arrombamento, de segurança do perímetro, de deslocamento, eram afetos a esse tipo de modus operandi. Uma segunda vertente, com esses mesmos articuladores como principais cabeças, arregimentava indivíduos que tinham especialidade na área de explosivos. E o explosivo aí, como foi divulgado erroneamente, não se trata de dinamite. É um gel emulsivo, é uma solução emulsiva que é utilizada para detonação de pedreiras. Então eles conseguem, através desse conhecimento técnico, fazer a explosão dos caixas eletrônicos. Só que aí eles vêm para atuar em cidades pequenas, aonde eles percebem uma certa fragilidade do policiamento de área, e eles vão para o confronto. Aí eles utilizam armas mais pesadas, fuzis, espingardas calibre 12, pistolas de maior calibre. Então nós conseguimos já identificar esses dois segmentos dessa quadrilha. E já conseguimos, como eu disse preliminarmente, porque ainda estamos trabalhando com o flagrante que ainda não foi concluído. Nós já estamos fazendo um rescaldo das investigações e num desdobramento,
pretendemos identificar a atuação dessas quadrilhas efetivamente nos dias e horários em que ocorreram as explosões na nossa região. Avaí, Iacanga, Borebi, foram 3 vezes em Borebi. Borebi eles não tiveram sucesso porque o prédio praticamente desabou. Eles utilizaram tanta carga explosiva que o prédio quase veio abaixo. Então eles acabaram largando o dinheiro lá. Praticamente quase todo o dinheiro foi deixado. Eles conseguiram levar só de uma agência do lado. Então isso gerou, da parte da nossa diretoria, através do Dr. Valencisi e do Dr. Ricardo na seccional, a criação de um protocolo de ação, um planejamento de ação, incorporando não apenas a Delegacia de Investigações Gerais. A Delegacia de Investigações Gerais é uma dos entes, é uma das ferramentas de atuação da Polícia Civil de Bauru. Então, esse protocolo serviu para direcionar, para fazer o planejamento e dar a indicação de como deveríamos agir em relação a esse tipo de delito. E, graças a Deus, eu falo a Deus porque os nossos anjos da guarda sempre estão de plantão, né? E nós conseguimos aí. Irmanados, foi uma ação de mais de 30 policiais, como o Dr. Clédson disse, delegados de polícia de Bauru, de Jaú, da Central de Polícia Judiciária, da Delegacia Seccional, da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que é a DISE, conseguimos antecipar a ação deles, esperamos o momento oportuno, deixamos a quadrilha chegar fragmentada, como eles mesmos já haviam confessado. Eles chegaram aos poucos para não levantar muita suspeita. Quando entraram na residência em estado de flagrante, porque o crime de associação criminosa é um crime permanente, fizemos a abordagem e prendemos a quadrilha. Então agora o trabalho agora vai se complementar nos próximos dias aí com esse rescaldo de investigação criminal que os investigadores já estão debruçados realizando. O criminoso, quando ele é chamado para depor sobre esta ação delituosa, ele entrega logo ou tem as técnicas especiais? Porque já aconteceu isso há algum tempo e ainda vocês não têm esta informação. O porquê desta demora? Porque eles não entregam, porque eles não querem confessar ou precisa de um tratamento para obter essas informações? Samuel, com certeza. Num delito desse vulto e em razão até da experiência desses indivíduos no meio criminoso, eles sabem que uma confissão detalhada certamente vão colocá-los na cena de outros crimes, e a grande maioria dos interrogados, dos 9 interrogados, dentro do que a legislação prevê, manifestaram no interesse de somente se pronunciar em juízo. Contudo, num dos interrogatórios, como o Dr. Kleber disse, dentro desses indivíduos que têm as funções até de menor importância, nos prestou um interrogatório bastante esclarecedor e que nos permitiu confirmar essa divisão de funções, realmente o que eles pretendiam, o local onde eles iriam agir, dentro desse interrogatório. Óbvio que isso é conseguido com técnica, é um trabalho demorado, é feito a oitiva separada, individualizada por cada um deles, mas a Polícia Civil, obviamente, muitas vezes não pode esperar a simples confissão do preso, no caso do autuado. Nós temos as ferramentas, temos a forma de colocá-los através dos meios tecnológicos e das provas coletadas nos locais dos crimes. Nós temos armas apreendidas, temos aparelhos celulares apreendidos, que vão, através da investigação, como o Dr. Kleber disse, do debruçamento dos investigadores em cima desses elementos de prova, com certeza demonstrar que essa quadrilha agiu e em outros municípios aqui da região e na nossa cidade também por outras vezes. Isso agora, no desmembramento do inquérito policial, do flagrante e das outras investigações, e inclusive já conseguimos comprovar a participação desses mesmos indivíduos em crimes de roubo em outras cidades que não pertencem ao nosso departamento. Um deles, inclusive, dos autores, ele está identificado em 9 roubos na região do 48DP do Cidade Dutra, em São Paulo. O delegado de polícia daquela unidade já nos contatou, nos repassou o
o mandado de prisão temporária dele, e ele provavelmente nos próximos dias, com autorização aqui do Judiciário, vai ser encaminhado para a capital para que seja submetido aos reconhecimentos pessoais, porque os investigadores já vinham trabalhando em cima desse indivíduo cuja periculosidade foi demonstrada. Então, esse trabalho de prisão e do prosseguimento das investigações, com certeza, ajudarão no esclarecimento de delitos ocorridos na nossa região e em todo o estado de São Paulo, disso eu não tenho dúvida. A liderança é do grupo da capital ou daqui de Bauru? Da capital. Da capital. Nós identificamos, como o Dr. Kleber disse, essa tríade aí de 3 indivíduos que tinham o conhecimento, na realidade o contato com o morador de Bauru. Eles, por outro lado, faziam o recrutamento desses indivíduos que realmente, por vezes, podem se repetir ou não, né, recrutando esses indivíduos que vêm para a ação criminosa, e as especialidades. Esse especificamente que confessou informalmente, essa é uma questão também que nós temos. Às vezes há a confissão informal, mas na hora de formalizar ele fala: doutor, vou me pronunciar em juízo. Mas nós conseguimos identificar um funileiro que veio especificamente para manusear o maçarico. Então a gente sabia que aquele indivíduo era o que ia operar o maçarico e abrir o cofre, né? Pelo instrumental que apreendemos, macaco hidráulico, pé de cabra, alicate, todos os tipos de instrumentos necessários ao arrombamento do cofre, isso, o maçarico, com os bicos, né, o oxigênio, a acetileno. Então, um profissional que especificamente recrutado pelo bando, para que a função específica seria abrir o cofre para a retirada do dinheiro. Pela experiência de vocês, está havendo uma migração do crime que sai através desses indivíduos de outras regiões, outras cidades, ou até mesmo de outro estado, para praticar ações criminosas em uma determinada cidade diferente da sua região de origem? Bauru é uma cidade atrativa. Hoje, eu particularmente percebo um espantoso crescimento do poder aquisitivo do bauruense. Regiões aí e digo em relação inclusive à nossa sub-região, que é... Outros municípios. Exatamente, contemplada são 18 municípios da nossa região aqui. São cidades que têm atrativo econômico. O desenvolvimento de Bauru e região, Samuel, a olhos vistos, é impressionante. Temos constatado isso, inclusive com o crescimento vertiginoso da nossa população. E o trabalho de planejamento que a Polícia Civil tem desenvolvido na órbita da seccional de Bauru tem sido exatamente para contemplar a possibilidade do crime organizado, da organização criminosa, procurar migrar para cá. Mas nós já estamos dando um recado. O recado está dado. Não é boa ideia, não. Tanto eu posso dizer tranquilamente, por conhecer muito bem o oficialato da Polícia Militar e conhecer todo o staff de delegados de polícia que conduzem a Polícia Civil aqui de Bauru e da nossa região do DENTER 4. Não é boa ideia, não. Estamos preparados aí para o enfrentamento, seja ele na prevenção ou seja ele no confronto. Vamos às perguntas, depois nós temos outras perguntas da produção. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail do Luiz Carlos da Bela Vista. Muito obrigado, Luiz Carlos. Ele quer dizer o seguinte: eu quero parabenizar todos da TV Prevê, pois estou assistindo a programação da emissora na versão digital do canal 32.1. A imagem está perfeita. Nós estamos aí em testes para brevemente inaugurarmos a nossa TV digital e totalmente em regime HD, inclusive num futuro não muito distante. Então, em regime de testes, tem muita gente que está assistindo a TV. Claro que ela não permanece ligado, até por conta da engenharia, estar fazendo as montagens da torre, dos nossos equipamentos. A emissora está entrando e saindo no ar no canal 32.1, imagem digital, e que nós estamos com os nossos testes preliminares. Por isso estamos sendo acompanhados aqui na cidade e também na região pelo canal digital número 32 da TV Prevê, que é também um avanço tecnológico, que não é só a polícia que pode proporcionar. Nós também temos a alegria de proporcionar isso ao telespectador. Amém.
Bom, eu quero saber, com relação, antes de passarmos às minhas perguntas, eu estou tão curioso por algumas coisas, mas nós temos aqui. O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhores, uma senhora pediu para eu fazer uma pergunta no bairro que ela mora, no Santa de Virgens. Tem um motorista maior de idade dirigindo pelas ruas do bairro sem habilitação e colocando em risco a vida dos moradores. No bairro impera a lei do silêncio. A quem ela pode fazer a denúncia? Nós temos o canal de comunicação da Polícia Civil através do 197, né, que ela pode efetuar essa denúncia com a total preservação da identidade dela. Obviamente, a maior quantidade de dados que ela pode repassar, como a característica do veículo, se ela sabe o endereço do cidadão, porque além do delito administrativo pela condução sem habilitação, se ele efetivamente estiver colocando em risco a integridade de pessoas, de pedestres, ele vai efetivamente estar cometendo o delito previsto no Código de Trânsito. Então, aí sim passaria a ser uma atribuição da Polícia Civil. Mas, além disso, a questão da condução do veículo sem habilitação, ela pode também fazer essa denúncia através do 190, uma viatura da Polícia Militar, se abordá-lo sem habilitação, que ele não estiver colocando em risco, o veículo vai ser recolhido, né, e ele vai ser administrativamente penalizado. O Reginaldo da Vila São Paulo diz o seguinte: aquela tragédia do Jardim Ouro Verde mostrou que Bauru não é tão pacífica e pacata conforme os engravatados da segurança pública colocam neste caso, especificamente. Os rapazes cometeram um crime grave, o que sem dúvida deve ser punido perante a lei. Porém, segundo dizem algumas pessoas, os policiais na ocasião invadiram uma casa vizinha e deram vários tiros no autor do homicídio. O que pode acontecer com esses policiais que teriam invadido as residências? O Cléber parece que acompanhou essa... Olha, eu atendi a ocorrência, diga-se de passagem, foi um dos episódios mais desgastantes e que gerou um sentimento aí de inconformismo, não apenas da Polícia Militar, mas de toda a Polícia Civil. Nós perdemos um policial, pai de família, trabalhador, um dos melhores policiais da área onde ele atuava, de público. Eu gostaria de externar aí, não apenas a família do Yuri, mas a toda a família policial militar, as nossas sinceras condolências. Isso calou muito fundo em cada um dos policiais da unidade em que trabalhamos. Serviu aí para fazermos reuniões e avaliações tanto pessoais como do trabalho em conjunto que é desenvolvido pela Polícia Civil, ou seja, uma tragédia. Os policiais, deixar bem claro para a comunidade, os policiais estavam trabalhando, os policiais estavam investidos numa função pública, e aí tem que deixar bem claro, reivindicações populares, elas têm que ser devidamente amparadas dentro da legalidade. Vivemos um Estado democrático de direito, onde as forças policiais servem para garantir o direito do cidadão a exercitar todos os seus direitos, mas de fazer enxergar que há deveres e esses deveres têm que ser respeitados. A equipe do policial Yuri, que veio a óbito, que faleceu no estrito cumprimento do seu dever legal, agindo em legítima defesa do outro colega, que era o policial Palma, que ainda está internado, ainda não foi liberado, ainda corre algum risco da sua saúde. Esses dois policiais estavam trabalhando, eu deixar enfatizar isso, mas muito, eles estavam trabalhando, abordaram, isso não é a versão do policial, até porque um faleceu, lamentavelmente, e o outro ainda eu não ouvi, eu ainda não tomei o depoimento, porque ele está internado, ainda está em convalescência. Isso foi depoimento prestado por um dos indiciados, pelo Rodrigo, que foi o pivô da história. Ele inclusive está preso. E o irmão dele veio a óbito quando tentou confronto com a outra equipe da Polícia Militar
que tentava prendê-lo. Aí ele respondeu à bala e foi morto em confronto, intervenção policial. Então deixar bem claro que o Rodrigo, na confissão dele, ele assevera que ele foi abordado pela dupla de policiais, ele tentou empreender fuga porque tinha os motivos, já visto que ele estava com um cigarro de maconha, e ele não poderia estar naquele horário fora de casa porque ele estava descumprindo uma determinação judicial por uma execução penal que ele estava cumprindo, e ele decidiu fugir. Ele foi textual ao dizer isso, que ele fugiu dos policiais, foi perseguido. Segundo ele, os policiais efetuaram disparos, mas ainda não foi confirmado por balística, efetuaram disparos, dê advertência para ele parar, ele continua em fuga, e foi abordado, ele não tem um ferimento pelo corpo. Então essa história de que invadiram a casa, isso não tem procedência, né? E quem tiver alguma dúvida e quiser prestar depoimento sobre isso, fica à vontade, nós estamos à disposição. Então deixar bem claro isso, que os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal. O José Leme da Nova Paulista, parabéns pelos grandes trabalhos realizados pelos 2 delegados em Bauru, sempre combatendo o crime organizado. Dr. Clédson, a cidade de Bauru, na sua opinião, está com déficit de policiais para atender a população? Está precisando de mais viaturas para a Polícia Civil? Bom, isso é uma constatação que foi feita já através de estudos, né? Eu vejo hoje, depois de um longo período, o governo do estado acabou acendendo a luz de alerta e entendendo que sem o investimento necessário na Polícia Civil, que é a polícia de investigação, a polícia de inteligência, não se combate o crime. A segurança pública, ela tem que ser vista por diversos focos. Um deles é o investimento maciço no policiamento ostensivo, né, feito pelo patrulhamento da Polícia Militar, que são as abordagens, são as ações específicas feitas pelo policiamento fardado e ostensivo. Mas o que nós percebemos é que o governo do estado, por muito tempo, acabou relegando a Polícia Civil em segundo plano. Nós tivemos aí uma possibilidade grande de que os investimentos foram direcionados, né, para outra instituição, para a Polícia Militar, e acabaram ficando à míngua a Polícia Civil. Isso já há algum tempo vem se... no caso, vem mudando esse foco. Nós temos hoje um secretário de segurança, um delegado geral de polícia, que trabalham em prol da Polícia Civil. Vem a importância da Polícia Civil como determinante no combate ao crime organizado. Nós vemos hoje os trabalhos de investigação que acabam por prender grandes traficantes, grandes fornecedores de drogas, grandes quadrilhas feitos pela Polícia Civil. Então isso nada mais é do que o reflexo desse investimento na polícia de inteligência, e que é o trabalho que nós desenvolvemos. A questão da necessidade, isso realmente se demonstra. Nós tivemos muitas aposentadorias, muitas exonerações, inclusive em razão dos salários, né, que hoje em dia nós sabemos que existe por parte do governo uma possibilidade de uma melhora salarial, que ainda, na minha concepção, não é a ideal. Nós deveríamos, aí, como o estado que mais arrecada na federação, temos um salário, delegados de polícia, todas as carreiras policiais civis condizentes com a importância do nosso trabalho. E isso é um fator determinante para que o policial civil não deixe a instituição e vá trabalhar numa outra função ou até em outro estado. Então, a necessidade, o mapeamento, isso tem se feito com a abertura de concursos. Nós percebemos aí a abertura recente de concurso para delegados, investigadores e escrivães, e com certeza o governo nos dando essa condição, com material humano, recursos tecnológicos e também salariais, a população pode ter certeza que a resposta, como vem sendo dada, né, ela só tende a melhorar. Bom, claro que nós já estamos com 40 minutos aí de programa, e uma curiosidade, essa semana nós tivemos um atropelamento e um andarilho que não se sabe a sua identidade, foi morto. Descobriram a identidade desse pseudo-japonês? A investigação, inclusive o Dr. Clédson acabou recebendo algumas informações aí da nossa equipe de investigação,
Nós temos aí já uma pista sobre quem seria, qual a identidade desse indivíduo. Mas foi realmente um caso, além do atropelamento em si, que foi muito trágico, a situação dos policiais que, ao chegarem para atender a ocorrência, encontraram aí R$6 mil, entre os documentos, R$6 mil. Esse numerário já foi depositado, já está sendo depositado numa conta judicial, especificamente para tentarmos agora identificar quem são os familiares e poder fazer a entrega do dinheiro devido. Eu acredito que não deva ter nenhuma dúvida sobre a origem lícita desse numerário. Até os próprios policiais confirmaram que ele era uma pessoa muito pacata, pacata, tranquila, e provavelmente esse dinheiro foi economizado aí do trabalho dele, do ganho dele. Então a preocupação nossa, além de, inclusive o condutor do veículo já se prontificou, já vai ser ouvido, é o Dr. Milton Bassotto Júnior que está presidindo o inquérito policial. Então o trabalho da Polícia Civil nesse segmento, nesse fato lamentável e inusitado, já está sendo devidamente tomado. Dr. Clédio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós teríamos mais algumas perguntas, mas lamentavelmente o tempo corre. E outras vezes nós teremos o privilégio de convidá-los para participar do nosso programa. Muito obrigado, doutor Guimarães. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agradeço, Samuel. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional, devendo estar de volta amanhã neste mesmo horário, nos horários alternativos da programação da TV Prevê. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Até amanhã e tenham todos uma boa tarde.